Mercado aquecido e na Série B, então, nos últimos 3 dias tivemos algumas movimentações importantes. Eu vou trazer aqui para vocês quais foram essas novas contratações. E também tem time aí que está fazendo as primeiras contratações. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela On e aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Começando pelo time do Atlético Goianiense, que contratou o lateral direito de 28 anos, Marcinho. O Marcinho estava no Ituano, onde disputou ali 26 partidas e deu uma assistência. Marcinho foi rebaixado com o time do Ituano. O Marcinho tem uma alta rodagem aí no futebol brasileiro. Inclusive estava jogando fora, teve as questões extra-campo, né, que inclusive é um lado negativo em toda a imprensa quando o Marcinho é contratado por um clube. No Atlético Goianiense não é diferente, tanto é que até o momento o Atlético Goianiense ainda não fez a divulgação oficial da contratação do atleta Marcinho. A questão extra-campo dele não vem ao caso aqui no nosso vídeo. O Atlético Goianiense fez 2 contratações até aqui nesse mercado. Caio Dantas, centroavante, e agora o Marcinho. Agora vamos falar do time do Operário. O time do Operário contratou um colombiano gringo campeão da B-Zona da Colômbia. Jaime Giraldo, 26 anos, 1,91 m, zagueiro canhoto. O cara de 33 jogos começou jogando em 28, se eu não me engano. O que destaca no Jaime é o seguinte: ele tomou apenas um cartão amarelo nos jogos que ele fez. Ou ele marca fofo, ou ele é um baita jogador, extremamente técnico. Deve ser técnico, né? O time dele subiu de divisão. O Jaime é a 10ª contratação do time do Operário até aqui. O time do Operário está se movimentando bastante no mercado da bola. Até aqui o Operário contratou o Elias, goleirão que estava no América, o Lucas, goleiro que passou pelo Juventude, o Jaime, o zagueiro, o lateral esquerdo, Cristiano Silva, Diogo Matheus, o lateral direito, o Gemerson, meio-campista que estava no Brusque, Jean Lucas que estava no Avaí, o Álvaro Vieira, que se destacou no time do Caxias e depois foi para o time do Ituano, mas não teve muitas oportunidades. E na ponta direita, o Cleiton, que estava no CRB. Eita, time do Operário que está se movimentando, hein? Tem times também de professores novos. O time do Criciúma, que tinha o Cláudio Tencati como um dos treinadores mais longevos do Brasil, o treinador não ficou para 2025. E o novo treinador do Criciúma deve ser o treinador Zé Ricardo. O treinador Zé Ricardo que tem passagens pelo Vasco, passagens também pelo Goiás recentemente, né? Acabou que em 2024 ele começou a temporada no Goiás. O trabalho não deu certo, né? O time acabou sendo eliminado de competições importantes ali e ele foi demitido e desde então, né, ele não aceitou nenhuma proposta. Vai aceitar agora do Criciúma, que parece que está bem encaminhado. Deve ser o treinador do time carvoeiro para 2025. Já outro comandante técnico que nós teremos aí para 2025 vai ser no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense oficializou a contratação do Maurício Barbieri, que estava no futebol mexicano. Barbieri, bem conhecido aqui no nosso futebol brasileiro, né? Deve comandar o Furacão para 2025. Furacão que terminou a temporada 2024 rebaixado e o treinador era o Lúcio Gonzalez. Mas foi demitido toda a parte de comissão de futebol lá, dentre eles Paulo Autuori, e para 2025 começa a reformulação. E foi escolhido Barbieri como o novo treinador do Furacão. E aí, boa contratação ou não? O time da Onça Pintada fez 2 contratações nesses últimos 3 dias. Primeiro, o volante Ramires, não é aquele ex-seleção brasileira, apesar de ter algo em comum entre eles. O Bruno Ramires. E o Ramires é o apelido por causa da semelhança física e que ambos iniciaram ali as suas trajetórias no time do Cruzeiro. O volantão tem 30 anos de idade, estava no futebol vietnamita, fez 26 jogos, temporada 23-24. Todos os jogos ele foi titular e ele deu ali 2 assistências. Uma curiosidade, né, que eu vi a galera repercutindo é que em 2014, quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, ele estava no elenco do Cruzeiro, apesar de ter jogado apenas um jogo, tá, naquela Série A.
mas estava no elenco. No futebol brasileiro, ele passou pela Ponte Preta, ele passou também pelo CSA e depois seguiu seu caminho no futebol português, jogou no futebol da Índia, cara. Estava agora por último no futebol vietnamita. O time que ele estava acabou ficando na penúltima colocação do campeonato. Vamos ver como ele rende, né, no futebol brasileiro. A outra contratação do time do Amazonas, essa eu gostei, tá? É do Luquinhas, tá? O Luquinhas, eu cheguei a ver ele jogando lá na Série A3 pro Grêmio Prudente. Achei um jogador que tá sempre muito ligado na partida. Ele se deu bem no Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente subiu da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Paulista. Depois ele jogou no Água Santa e Ipiranga. O cara jogou em 3 times em 2024 e, pasma, ele disputou 4 competições. Ele disputou a Série C, a Série D, o Paulista A3 e a Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Cara, que é isso, Luquinhas? E agora está aí no time do Amazonas, ele joga de ponta, tem 1,72 m de altura e tem 24 anos de idade, ou seja, tem espaço para evoluir. Fez 45 jogos em todas essas passagens dele em 2024, fez 11 gols e deu 6 assistências. Bons números para um jogador que joga de ponta. Destaque maior aí para as partidas dele do Grêmio Prudente, que ele fez lá na Série A3, 19 jogos, 7 gols e 5 assistências. Grande participação aí nos gols do time. Esses jogadores então se juntam aos demais contratados, o lateral esquerdo Raimar, o volante Eliton Júnior e o goleirão João Paulo. E assim a onça pintada vai tomando forma. Agora vamos de repar. Estão se movimentando. Começando pelo Paysandu. O time do Paysandu contratou Pedro Del Valle, o paraguaio que estava no General Cabaleiro, Campeonato Paraguaio. O atleta tem 30 anos, joga de meia esquerda. Vi alguns lances dele, nunca tinha visto o atleta jogando em si. Achei ele abaixo tanto do Matias Cavaleri, que foi o recém-contratado, que fiz inclusive uma análise dos lances dele aqui no canal, e muito menos do Wesley Garcia, né? Falando assim dos gringos, né? Então não coloquei muita expectativa nessa chegada. Tá se falando muito de chapéu, né? Que foi dado aí no Remo, porque o Remo também fez proposta, né? Pelo jogador, segundo, né? Jornalistas que a gente acompanha, né? Por aí. Contratado aí de forma oficial pelo time do Paysandu. O Pedro Del Valle, em 2024, ele jogou inclusive a Copa Sul-Americana e também a Libertadores, totalizando aí 9 jogos nessas duas competições, 5 na Sul-Americana e 4 na Libertadores. Não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Em 2024, contando no Trinidense e no General Cabaleiro, ele fez então 43 jogos, 4 gols e deu uma assistência apenas. Então não tem números assim exuberantes e nenhum jogador que chama tanta atenção. Por exemplo, não achei ele tão habilidoso. Talvez, né, acha ali uma finalização hora ou outra interessante e tem uma certa qualidade no passe. Essa foi a leitura que eu tive vendo os lances dele. E especulou-se muito, tá? Nessa quarta-feira sobre a renovação do Wesley Garcia. Fui atrás da informação, não obtive sucesso, mas tem jornalistas aí, tem páginas aí especulando essa situação aí. Vamos ver, né? Se acontecer, né, vai ser uma boa pro time do Paysandu. Aí analisando o nosso campinho, né, o Pedro Del Valle então se junta às demais contratações. Quais são elas? O ponta esquerda, Marcelo Júnior, ponta direita, Matias Cavaleri, o meio-campista Matheus Vargas, o Giovani, que estava no Avaí, e essas, né, foram as contratações do Papão até aqui. Agora vamos de Remo. O time do Remo tem se movimentado bastante e trouxe aí 2 atletas. São eles, o PK Patrick Kalman, não foi oficializado ainda pelo clube, mas o próprio Fábio Mota, que é presidente do Vitória, né, acabou abrindo isso em entrevista, que o atleta está indo para o time do Remo. PK é lateral esquerdo, inclusive ele tinha, né, boa abertura na época que o Vitória era comandado pelo Léo Condé. Era o cara ali que o Léo
Léo Condé escalava bastante, aí ele acabou se lesionando, perdeu espaço, né? Aí com o Carpini, o atleta não voltou a jogar igual era antes. Lateral esquerdo, 27 anos, 27 jogos em 2024, fez um gol e deu 3 assistências. Ele tem passagem também pelo time do Cuiabá, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, Londrina, tô olhando aqui a ficha dele, Atlético Goianiense lá em 2016, começou a sua carreira no Bahia. O cara tem 1,81 m de altura, né? Um cara alto. A torcida do Vitória fala que ele é bom para defender e também bom para apoiar. Ivan Alvarino é a outra contratação na zaga. O Ivan, cara, ele é muito mal para marcar, sabe? Ele perde um pouco do tempo da bola, mas é um atleta novo, né? Um atleta novo que pode passar por um processo de evolução. O cara tem 23 anos só. No ano de 2024 jogou 40 jogos. Agora sim, ele deixa os seus golzinhos. Tanto é que ele fez 2 gols em 2024. E é um atleta que eu acredito que vai evoluir, mas, por exemplo, ele dá muito bote atrasado. Consequência, né, que dá pra ele é o quê? Tomar cartão vermelho. Se eu não me engano, ele tomou 2 ou 3 cartões vermelhos no ano de 2024, jogando pelo time do Amazonas. Mas tem sim as suas vantagens para compor o elenco, principalmente, né? Se o Remo quiser uma zaga mais forte, o Ivan não é esse cara, né? Pelo menos de início ali, se não houver essa evolução, para ser o cara titular da equipe. É a minha opinião. O campinho do time do Remo já tá robusto com as contratações, né? Tem aí o zagueiro Lucão, tem o meio-campista Dodô, o meio-campista Denner e o atacante Maxwell. E aí tem as chegadas, né, do PK e também do Ivan Alvarino. E para fechar, né, a quarta-feira, o Goiás oficializou a sua primeira contratação para a temporada 2025, de forma oficial, para sair lá, né, no Instagram do time. E foi a do Facundo Barceló. Facundo Barceló estava no elenco do Ceará que subiu, né? Aí a diretoria entendeu que ele não cabe no sistema tático do Léo Condé, que é o treinador do Ceará. E aí resolveu, né? Acabou que não renovou com ele. E aí o Goiás foi lá e acertou. Em 2024, ele fez 39 jogos, marcou 7 gols. Ele é um atacante, um centroavante, tá? Mas em 2024, ele acabou passando por um processo de lesão. Quando era o Wagner Mancini, ele tinha mais oportunidades. Aí esse processo de lesão dele, ele acabou perdendo um pouco espaço. E aí ele até entrava nas partidas, mas poxa, faltando 1 minuto, 8 minutos... poucos minutos, ele sempre entrava ali ao fim do segundo tempo, né? Pelo Ceará, ele acabou fazendo ali 3 gols vindo da reserva lá no Campeonato Cearense. É um jogador que demonstra muita raça dentro de campo. O uruguaio, 31 anos, então, é o novo reforço do time do Goiás. O primeiro reforço, então, do Esmeraldino. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se não apareceu o jogador aqui, é porque vai aparecer no vídeo de quinta-feira, tá? Então, fiquem tranquilos, porque às vezes eu já gravei, já editei, aí os clubes oficializam, aí não tem jeito, né? E aos pouquinhos a gente tá montando a nossa estrutura. Vocês viram os campinhos, né? Que legal. Os campinhos vai ter tanto as contratações e também as renovações pra gente ir, né, vendo ali a cara dos elencos aí dos times da Série B. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela On e você não pode deixar de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Um abraço e até a próxima.